Se calhar estamos já em condições de dar início ao webinar. Tal como já tinha referido, fazemos este webinar na sequência da reunião de ontem no Ministério da Educação. Ahm, Reunião essa pedida pela FENPROF, negociação suplementar sobre o regime, o modelo de colocação, de recrutamento e colocação de docentes. E passava desde já a palavra ao José Costa, secretária-geral da FENPROF. Depois, durante a apresentação do José Costa, quem quiser fazer intervenções vai colocando, vai levantando a mão e no final daremos então a palavra a quem quiser participar. Até já. Ok. Então, obrigado, Marta, e também aos colegas que estão cá deste lado, que é os nossos palestrantes, apoiantes, etc., e também a vocês todos que estão aí. Decidimos, e bem, fazer este plenário, até porque é prática, e mesmo estando em mês de agosto, reunimos, e esta informação é importante por várias razões, como vocês conhecem, e de qualquer forma fica também a gravação para consulta, o que é também costume, fica na página da FEMPROF e dos sindicatos. Hum, já agora, se calhar, Marta, pedia-te então para compartilhares o, o primeiro, e já agora, este, a reunião de ontem. Nós depois vamos falar disto mais em pormenor do que é que foi a negociação suplementar, mas teve a ver com o pedido de negociação suplementar em relação, pedimos nós, FEMPROF, por causa deste tema 2, que é a revisão do modelo de recrutamento e da colocação de docentes. Então eu pedia à Marta que passasse para o ponto seguinte, já agora dizer que na reunião de dia 22 de julho, a última reunião da chamada, enfim, negociação não suplementar, da negociação geral, da negociação deste processo de negociação, o Messi, como é óbvio, quis encerrar este processo. Este processo da revisão do recrutamento e da colocação de docentes. Evidentemente que eh, os nossos pareceres, todas as nossas propostas, nós ao longo deste tempo todo fomos falando aqui, nestes webinars que fizemos, sempre após as reuniões, e portanto os colegas conhecem todos os nossos pareceres, não vamos aqui falar deles mais uma vez. O que é importante é centrar-nos no que aconteceu na reunião e, de facto, no nosso parecer, que foi enviado, aliás, que demos pessoalmente e que está, e que ficou em declaração de ata e que, entretanto, vamos enviar também digitalmente, se bem que o digital, quando nós falamos em digital, o João Louceiro até se ia benzendo. Mas dizer o quê? Ao longo deste processo, e os pareceres, os colegas conhecem, evidenciaram bem a nossa opinião em relação às propostas do Messi, deste recrutamento e colocação de docentes, desta revisão do documento. Entretanto, já darei mais destaque a isso, mas também conhecem as críticas que fizemos às propostas, conhecem também a forma como decorreu todo o processo, nomeadamente, por exemplo, ou a ausência ou envio tardio de documentos, muitas vezes em cima da própria reunião, e eu quando digo em cima, é uma ou enfim, na véspera, de noite, ou muitas das vezes mesmo conhecemos as propostas em PowerPoints que eram apresentados mesmo na própria reunião. E, portanto, são documentos, como sabemos que numa negociação são importantes, são documentos fundamentais e uma negociação é isso mesmo. É preciso documentos, é preciso analisar e as propostas saem dali. Ou seja, o que devia ser um processo sério, um processo participado, aliás, como estipula a lei da negociação coletiva, não foi. E, portanto, as nossas críticas, não só à matéria em si, mas também à forma como decorreu o processo. Peço então à Marta, não, é o outro, Marta. Sim, aí, das evoluções positivas.
Porquê é que isto aparece aqui? Porque, de facto, em relação a estas questões, foram colocadas. E foram colocadas por quem? Pelo próprio Secretário de Estado. E ontem dissemos, até depois enfim, da nossa primeira intervenção, e em resposta, sou Secretário de Estado, homem Cristo, disse que valorizava muito a negociação suplementar. Aliás, valorizou, o Ministério valorizou sempre a negociação e valorizavam também este processo de negociação suplementar, o que não é verdade, já lá vamos pormenorizar isso. E que não negociavam, nunca negociaram connosco de má fé, porque nós tínhamos referido que não aceitaram praticamente nada do que nós tínhamos proposto e ele até disse mais, disse que sim, que aceitaram muitas coisas e que estavam num processo de negociação e que era um processo que eles entendiam que tinha sido muito construtivo. E depois foi dizendo que, atenção, até porque outras estruturas sindicais se reviam, e muito bem, no documento. Até nos apeteceu dizer depois, enfim, nós não dissemos, pois somos pessoas educadas, se reviam no documento o que é que estavam ali a fazer naquele momento. Já agora dizer que foram lá, tiveram lá também um conjunto de estruturas sindicais, mas em relação ao processo da negociação suplementar já falamos. E em resposta a isso, por isso é que aparecem aqui essas, enfim, evoluções positivas, e em resposta a isso, ao seu secretário de Estado, nós dissemos que, de facto, em relação à proposta inicial do Ministério da Educação, por insistência da FEMPROF, houve um conjunto de recuos, é verdade, mas, nomeadamente, aliás, está aí, por exemplo, manter uma primeira fase para os procedimentos concursais em contínuo, as prioridades também para os docentes profissionalizados, que se conseguiu ali uma alteração, a correção, penso que se lembram do cálculo da graduação profissional, que é, mantém os 0,5 antes da profissionalização e um ponto após a profissionalização, e, para já, a manutenção transitória da contratação de escola. E dissemos isso, dissemos evidentemente que foram avanços, e reconhecemos, e dissemos, mas que as questões estruturantes estão lá todas. Ou seja, todas, o que nós entendemos que num documento de concurso, neste documento de concurso, nesta proposta do Ministério da Educação, eram as linhas vermelhas, aspectos que para nós eram inaceitáveis e que são questões centrais e que são questões fundamentais, estavam lá todas, e portanto as questões de fundo mantêm-se e por isso dissemos, o pedido desta negociação suplementar é por causa disso, não é? Porque por estes avanços que são, enfim, têm a sua importância, mas de facto, enfim, não alteram significativamente nem estruturalmente o próprio documento. Pedi então, Marta, o seguinte diapositivo. Ok, então vamos lá às divergências de princípio e depois falaremos disto mais em pormenor, mas para já há aqui logo, enfim, três ou quatro que podíamos citar, podíamos e citámos lá, não é? A questão, por exemplo, da descaracterização da carreira e que é uma aproximação, e nós lembram-se que falámos do recap e depois ao próprio mesmo, que foi o tema um, que é um tema que está aberto, está em aberto, segundo o Ministério da Educação, sou o Secretário de Estado e, portanto, a qualquer momento pode ser mexido, mas que, lembram-se de falarmos disso, que é para nós uma questão central, ou seja, nós estamos a falar aqui de um processo que descaracteriza a carreira, a nossa, e aproxima indevidamente, como é óbvio, indevidamente às carreiras do regime geral da administração pública. Depois, a questão também dos procedimentos concursais. E também dissemos claramente, e já o falar, dissemos aqui várias vezes, os procedimentos concursais têm outras dinâmicas, que não as do estrito respeito pela graduação profissional. Basta ir ler a portaria que regulamenta os procedimentos concursais para ver as diferenças. Enfim, são substanciais e, portanto, nós falámos aqui disto e até lembro-me que num dos plenários apresentámos a portaria toda para os colegas olharem e perceberem bem o que são procedimentos concursais e o que é um concurso nacional descentralizado. E, de facto, há muitas diferenças. Nomeadamente, o estrito respeito pela graduação profissional
não é? Que para nós é uma questão central e que num procedimento concursal desaparece. O procedimento concursal tem outras regras, tem outras ponderações, nomeadamente, em alguns casos, até a prova de entrevista, por exemplo, pode ter ali um peso superior a tudo o resto, e, portanto, é isso que é um procedimento concursal e não é um concurso nacional centralizado, como nós temos, com o restrito respeito pela graduação profissional. E por isso dissemos claramente que queríamos a manutenção deste conceito jurídico de concurso e não de procedimento concursal. Aliás, dissemos também, atenção, porque os procedimentos concursais, e nós sabemos e conhecemos e sabemos o que se passa na administração pública, nos institutos ligados à administração pública, sabemos claramente que isto dos procedimentos concursais abre caminho a um conjunto de soluções, a outros critérios menos objetivos, menos transparentes, e portanto nós não queríamos que isso fosse transportado para dentro do Estatuto da Carreira Docente, para dentro do documento que regulamenta o recrutamento e a colocação de professores, e, portanto, essa é uma questão estruturante que não foi ultrapassada, que se mantém lá e que nós recusamos, obviamente, não é? Depois, a outra questão, a substituição da habilitação profissional, também está ali, está aí. Para nós é importante, quer dizer, a questão da habilitação profissional, que é uma coisa, é uma questão central, não é? Que é substituída pela formação científica, pela formação pedagógica, e até agora, enfim, com outras expressões enfim, que são utilizadas, e, enfim, de facto, a habilitação profissional é algo que para nós é importante, porque a habilitação profissional para a docência é o que nós sabemos, não é? É a questão da licenciatura, é a questão da habilitação científica pedagógica e depois da prática de ensino supervisionada, e é isso tudo que dá a habilitação profissional que permite a docência. Evidentemente que sabemos que é possível, e bem, a entrada pessoas com habilitação própria, mas depois são criadas todas as condições têm que ser criadas todas as condições, o que também não está a ser feito, para que essas pessoas adquiram a habilitação profissional. E essa é que tem que ser a questão, enfim, o central. Tem que ser o objetivo central e tem que ser o foco. O professor dá aulas com a habilitação profissional para a docência, ponto final, e esse tem que ser o requisito. Depois, a questão do contrato de trabalho de tempo indeterminado e que nós exigimos, que é a nomeação definitiva em lugar de quadro, isso é uma questão jurídica que é importante, e, portanto, a nomeação definitiva em lugar de quadro é diferente do contrato de trabalho de tempo indeterminado. Dá outra estabilidade, dá outra segurança e, portanto, é algo que também desaparece da própria nomenclatura da proposta de estatuto. Depois, a questão, e agora vou aqui repetir um bocado, mas porque, para nós essa é uma questão central. A carreira docente é uma carreira de corpo especial. Isto também foi lá dito, foi dito desta vez e foi sempre dito ao longo de todo o processo. Isto leva-nos outra vez ao recado. E é importante dizer, e eu vou repetir-me, mas não faz mal, este recap, esta portaria, aliás, que foi aprovada, lá está, portaria, foi aprovada sem negociação, houve, enfim, uma informação, uma espécie de auscultação, porque é portaria, não é? E, portanto, não obriga, não obriga. Não foi concebido, evidentemente, para carreiras de corpo especial. E eles dizem, aliás, algumas das estruturas sindicais, a própria FNE até disse, ao longo deste processo, que não havia problema, mas porque o recap, aquilo está lá muito bem definido, e tem lá uma coisa que diz, isto é aplicado aos licenciados, eu penso que é grau 3, se não estou enganado, e o grau 3 aplica-se aos licenciados da administração pública, e é verdade. Aplica-se também aos licenciados da administração pública, mas não só, não só. Mas os professores não são só licenciados na administração pública, não são só os licenciados da administração pública, até porque têm uma habilitação profissional. Outros também têm uma habilitação profissional, é verdade. Mas o ato de ensinar tem especificidades. E isso não aparece no RECAP. O RECAP não faz esse enquadramento, não faz essas especificidades. E por isso é que nós temos um estatuto.
que cria essas especificidades. E essas especificidades são o quê? Que este RECAP também não, enfim, não contempla. É uma formação própria, nós temos uma formação própria, temos uma avaliação de desempenho própria, por isso é que se chama avaliação de desempenho docente, não é outra. Não é os CIADAPs, nem coisas parecidas. Temos concursos de colocação próprios e de recrutamento. Temos horários de trabalho que são específicos da carreira, enfim, da profissão docente, com a componente letiva, a componente não letiva, da componente não letiva de estabelecimento, a componente não letiva de trabalho individual. Até temos um calendário próprio, não é? Que se chama ano escolar e que até inclui o ano letivo. Portanto, estas são as especificidades que todos nós temos. E depois temos também um desenvolvimento profissional próprio da profissão docente, que outros também têm, certo? Mas são as especificidades da carreira que têm que ser respeitadas, que não podem ser diluídas, com todo o respeito que temos pelo resto das carreiras da administração pública. Com todo e dizer também, com todo o respeito, todas as carreiras, mas esta é diferente. É diferente. É diferente ser um técnico superior da administração pública, que também é licenciado, que trabalha no Centro de Emprego, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou no Ministério do Trabalho, ou noutro qualquer, dá aulas, tem especificidades. É diferente. E essa especificidade é reconhecida, sempre foi reconhecida pelo Estatuto da Carreira Docente e por isto tudo que eu acabei de dizer. E, portanto, aparecer aqui algo, não é? Um conjunto de competências que dilui isso tudo e que entra no nosso estatuto, de facto, é para nós inaceitável. E essa é também outra das matérias que para nós são estruturantes e são inaceitáveis. E isto leva-nos outra vez, evidentemente, ao concurso. Não é? O concurso é o princípio estruturante e é do recrutamento. Por isso não pode, no nosso entendimento, ser um procedimento concursal. Esta é outra das prerrogativas da especificidade da carreira. É ter um concurso próprio. E é disso que falamos agora. Porque esta negociação especificamente era para isto. O tema 2 era recrutamento, concursos e colocação, né? Era a revisão aliás, o termo correto é mesmo revisão do modelo de recrutamento e vinculação. E aqui também, quando eu ainda há bocado disse, agora mesmo, o concurso de professores tem também especificidades e regras próprias, tem, e que estão ligados à própria mecânica, à própria ordenação, enfim, à estrutura da carreira. Porque tem, agora utilizando, utilizando agora um termo que se utiliza agora é muito, que é as geografias, tem geografias próprias. O concurso de professores tem geografias próprias, tem regras, porque tem quadros de escola, tem quadros de agrupamento, tem de escolas não agrupadas, tem quadro de zona pedagógica, tem territórios. Mas depois tem ali um conjunto de coisas, não é? Que também desapareceram. Mas que dão seriedade ao processo. Que criam, apesar de tudo, e nós queríamos que melhorassem, não que piorassem. Queríamos que estas que estão aqui, que eu vou citar, melhorassem. Apesar de tudo, podíamos ir muito mais longe. E o documento faz exatamente o contrário. E por isso é que nós fomos para a negociação. Foi para melhorar o 32, concursos, e o que está no Estatuto da Carreira Docente. Né? São as bases, enfim, as estruturas de. E o concurso, além destas geografias, das regras próprias, tem um conjunto de modalidades, tem um conjunto interno, tem perdão, um concurso interno, um concurso externo, que às vezes até tem uma vinculação extraordinária, tem mobilidade interna, tem reservas de recrutamento, tem contratação de escola. Estas são as fases e são as regras deste concurso que nós queremos, desta modalidade, deste documento de concurso que nós queremos que melhore. Se tudo isto, estas modalidades todas, estes territórios, com quadros de escola, com zonas pedagógicas, com escolas não agrupadas, com um conjunto de modalidades que eles querem que desapareça, que é o concurso interno, o concurso externo, a mobilidade, a reserva de recrutamento, a contratação de escola, etc, etc, etc. Se tudo isto não tiver regras claras e objetivas, ó colegas, entramos num pântano. Claramente isso.
Claramente isso, e é isso que está a ser proposto. Ou seja, não havendo regras claras, não havendo regras objetivas, não havendo transparência, não havendo respeito pela graduação profissional, o que é que temos aqui? É o que está proposto. Portanto, não podemos aceitar isto. Onde é que ficamos? Ficamos no PCI, no procedimento concursal interno e externo, no procedimento concursal em contínuo, é nisto. Coisas depois que são geridas por algoritmos. Por algoritmos. Depois, entretanto, na última proposta, até disseram que nós até somos ouvidos depois para falar sobre os algoritmos. Imaginem, este é o documento que vai sair dali. Enfim, que o Ministério se prepara para. Em relação, já agora, Marta, se quiseres passar ao outro. E estas são, de facto, depois desta enfim, deste enquadramento que eu estou a dar, evidentemente que a proposta que entregamos, a proposta, o nosso parecer, de certa forma é uma súmula do que já tínhamos feito, mas fomos depois às questões essenciais. Até essa que entregámos ontem no Ministério da Educação e que ficará também em declaração de data. São, enfim, as principais divergências entre muitas, não é? Se quisermos ali focar ali em quatro ou cinco. Por exemplo, a questão do artigo 4 que que é matéria. Nós temos matérias essenciais que são repetidas para portaria. E estão aí, por exemplo, a tramitação e a operacionalização dos concursos, a dotação anual de vagas, a questão da manifestação de preferências, portanto, na manifestação de preferências, definição de vagas. Como é que isto pode ser definido em portaria? Isto está neste momento na, na regulamentação de concursos. Definido para portaria, remetido para portaria, implica, e eu recordo que isso também já foi aqui dito várias vezes, implica que não há obrigatoriedade de ir à negociação coletiva, de chamar os sindicatos para a negociação, porque eles já fazem isso com muitas coisas, não é? Era mais uma. E depois isto, evidentemente, fica sempre ao livre-arbítrio de quem vier por aí. Nós dissemos sempre que, enfim, o livre-arbítrio de outros governos, não disse que não queremos, não queríamos dizer que era deste, mas deste também, evidentemente. Estás a ver? Hum, Onde é que entra aqui a negociação coletiva? Esta, por exemplo, esta é uma das principais divergências no diploma de concurso e está no artigo 4º do documento. E depois, já agora, o artigo 6º é a questão outra, da vinculação dinâmica. Desaparece. Portanto, desaparece um dos mecanismos que mais contribuiu para a abertura de lugares. Que mais contribuiu para a abertura de lugares, nós estamos a falar de alguns milhares de docentes, professores, colegas que vincularam com este mecanismo da vinculação dinâmica e desaparece, por isso simplesmente é eliminado. Então, evidentemente, a norma travão mantém-se, a norma travão tem todas as suas insuficiências e nós, se compararmos números do que é que foi a vinculação através da norma travão e da vinculação dinâmica, quer dizer, há uma grande disparidade. Mas nem sequer é revisto, enfim, o conceito nem sequer é alargado. Mantém-se como está, puro e duro. Evidentemente que a nossa proposta aqui é que se mantenha, que se mantivesse a vinculação dinâmica. Evidentemente que a nossa proposta para a vinculação, vocês conhecem, é dos 3 anos, é outra, evidentemente. Mas eliminar um mecanismo que, apesar de tudo, vai permitindo a vinculação de professores, é uma coisa, desculpem o termo, é uma coisa, no mínimo, assassina. A outra questão, eu estou aqui só a centrar-me em três ou quatro, vocês conhecem todas as nossas divergências ao longo do processo, e portanto bastava aqui, para não ser exaustivo, nas que nos focámos mais na reunião. O diapositivo seguinte, então, obrigado, Marta. Do artigo 11, que é a questão das prioridades, que provoca, lembram-se que falámos disto, quando nós estamos a colocar numa primeira prioridade os docentes que estão integrados no respectivo QZP, é como se lhes desse uma bonificação, não é? E, portanto, os outros que se tentam aproximar ficam numa segunda prioridade. O que nós estamos aqui na prática, o que eles estão aqui na prática, a introduzir é uma distorção na graduação profissional. Introduzem claramente uma distorção na graduação profissional e, portanto, nossa, isso é uma das principais divergências no diploma dos concursos. Além das que já, e do que vai acontecer no respeito pela graduação profissional, é introduzido mais esta nos candidatos, evidentemente, ao concurso em contínuo. Depois, a outra questão, o outro diapositivo,
já agora, que é do artigo 12, é esta questão também, da penalização da graduação em função da avaliação de desempenho. E isto, de facto, não pode ser. Ou seja, e vocês conhecem também, todos nós, nossas propostas para a avaliação de desempenho, que vai ser também tratado, negociado, discutido, trabalhado ao longo deste processo. A avaliação de desempenho, no nosso entendimento, deve ser algo que permita a formação, mas que não seja sancionatório. Não é o processo de avaliação de desempenho não deve servir para punir, para restringir a progressão na carreira, não, deve-se restringir para, deve ser um momento de formação, enfim, e esse é o sentido da avaliação de desempenho. A introdução aqui de uma penalização na graduação profissional, para quem, que prevê, aliás, uma menção inferior a bom na avaliação de desempenho, e que isto tenha depois repercussões na contagem do tempo de serviço, na ordenação dos candidatos, é para nós também uma coisa inaceitável. E nesse sentido, nestas quatro questões, evidentemente, enfim, muitas outras que enfim, vocês conhecem, fomos dando conta ao longo do processo, nos nossos pareceres, pedimos, evidentemente, não estando satisfeitos, pedimos a negociação suplementar. E porquê é que pedimos e porquê é que queremos a negociação suplementar? Foi por causa disto. Mas em relação a esta questão da negociação suplementar, ou seja, se há um documento, há uma proposta que tinha sido fechada pelo Messi, nós não concordamos, então vamos para a negociação suplementar e em relação a esta questão da negociação suplementar, dar aqui também umas notas. O que nós dissemos lá, como sabem, nós, depois de pedir a negociação suplementar, o Conselho de Ministros aprovou o documento. O secretário de Estado começou logo por dizer que era o documento aprovado na generalidade, na especialidade, no texto e tal, porque aquilo ainda sofria alterações, ficou ali um bocadinho a tentar dar a justificação que tinha sido aprovado em Conselho de Ministros, mas que ainda não era. E o que nós dissemos foi claro, mas isso foi aprovado em Conselho de Ministros. Ponto final para. E foi aprovado em Conselho de Ministros no momento em que nós pedimos a negociação suplementar. Mas dissemos ali claramente que tínhamos pedido a negociação suplementar, como é óbvio, e por isso é que estávamos ali, que íamos participar naquela reunião por sentido que temos da responsabilidade institucional, que transportamos também, mas com boa fé negocial, evidentemente. E dissemos claramente que ao requerermos a negociação suplementar, nos termos, enfim, que a lei prevê, aliás, eu recordo que é o número 1 do artigo 352 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que pretendíamos esgotar todas as possibilidades de negociação. E que estávamos ali em representação dos educadores, dos professores, etc. Enfim, aquela conversa. E conversa, não, e bem, que dissemos, e que estávamos ali procurando, como é óbvio, contribuir para a construção de um modelo de recrutamento que fosse diferente daquele. E por isso é que pedimos a negociação suplementar e entendíamos que este documento de concursos, de recrutamento e de colocação de professores, devia responder às necessidades da escola pública e que não podia comprometer nunca os princípios de justiça, as questões da graduação profissional, da transparência, da estabilidade e da valorização, porque é isso que nós queríamos que saísse dali. E dissemos claramente que estávamos ali, não porque concordávamos como o Ministério foi conduzindo este processo, eh, nem estávamos ali, eh, quer dizer, em concordância com a interpretação que o próprio Ministério fez desta negociação suplementar. E depois colocámos logo ali um conjunto de questões, eh, pelo menos duas questões prévias antes de iniciarmos aquilo que eu tinha dito, e foi por aí que eu comecei. Foi toda enfim, descrição que eu vos fiz do documento, fizemos depois de iniciar a reunião de negociação com isto que eu vos vou dizer agora. Colocámos logo duas questões. Primeiro,
sendo a negociação suplementar requerida exclusivamente pela FEPRO, ao abrigo, e eu recordo, já disse, mas vou repetir, do número um do artigo, dissemos lá, do artigo 352 da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, por não ter sido alcançado acordo na negociação geral, eh, verificamos que, pedindo nós a negociação suplementar, estavam ali um conjunto de outras estruturas, eh, que não pediram. Portanto, há uma reunião de negociação suplementar, há uma estrutura sindical que pede, a FEMPROF, os outros não pediram e, portanto, perguntámos ao Ministério da Educação que se justificasse porque é que eles estavam ali presentes. Quer dizer, não tínhamos nada e tal, não estávamos aqui contra as outras estruturas sindicais, mas porque é que estavam ali presentes? E dissemos claramente, no nosso entendimento, esta opção do Ministério da Educação não decorre da finalidade e, portanto, do princípio da lei, deste artigo 352. Aliás, eu falei do ponto um, mas dissemos claramente, e se forem ler, o ponto 2 diz claramente, e eu vou ler, o preceito distingue claramente as organizações sindicais que podem requerer e participar na negociação suplementar das restantes partes, relativamente às quais a lei apenas determina que seja dado conhecimento da abertura desse procedimento. Uma coisa é ser dado conhecimento, outra coisa é convocar um plenário onde estamos lá todos, os que já concordaram e que vão assinar, e os que não concordaram e pediram por isso a negociação suplementar, no sentido, dava ali a sensação até, e isso aconteceu em alguns momentos, né? Dava ali a sensação que o governo precisava de uma claque de apoio. Fez um plenário para ter uma claque de apoio. Em algumas intervenções nós ficamos até com essa sensação. E, portanto, o que dissemos é uma coisa é dar conhecimento, outra coisa é não participar, é participar na própria negociação. Outra questão prévia que colocámos foi o porquê da não presença do ministro. E ele não esteve, não teve, de facto, presente na reunião. E as regras também da negociação suplementar exigem a presença do membro do governo responsável pela área, pela tutela, que é o ministro. E depois perguntámos porque é que ele não estava presente. Não é que tivéssemos muitas saudades, essa parte não dissemos. Mas perguntámos porque é que ele não estava presente e perguntámos ao seu secretário de Estado se tinha delegação de competências para estar ali presente naquela reunião. Evidentemente que ele ficou muito incomodado, não mostrou a delegação de competências, atenção, para estar naquela negociação suplementar. Ficou muito incomodado e disse que já tinha dirigido um conjunto de reuniões, tinha, enfim, essa delegação de competência, e nós dissemos, está bem. Mas uma coisa é a negociação geral, outra coisa é a negociação suplementar, que implica uma delegação de competência específica, e ele continuou muito incomodado, disse que já tinha conduzido 7 reuniões e meia, conduziu 7 reuniões e meia, e eu depois estávamos a dizer, mas qual foi a meia? E depois cá fora, já sabemos qual é que foi a meia. Foi uma reunião em que houve uma estrutura sindical que foi, enfim, foi mandada sair da reunião porque tinha uma concentração cá fora e nós, evidentemente, também saímos da reunião. Mas eu acho que nem chegou a ser meia reunião, eu acho que o tempo que nós lá tivemos, eu acho que punha ali aquilo em 0,25 ou 0,15 ou 0,10, mas portanto, está bem, mas ele considera que foi meia reunião. E, portanto, disse que já tinha conduzido 7 reuniões e meia, portanto, tinha delegações de competências, que era um membro do Executivo, não é ele, é membro do governo, mas de qualquer forma é secretário de Estado. Portanto, podia fazer, não é membro do governo, quer dizer, não vai ao Conselho de Ministros, é só isso, né? A não ser que seja convidado. E, portanto, que tinha todas as condições. Ok. E por isso, o que nós solicitamos logo, ok, é que fique consignado em ata qual o fundamento jurídico que justificou esta convocatória, dos outras estruturas sindicais, e qual é o fundamento jurídico que justificou a ausência do ministro e, portanto, se havia uma delegação de competências, mas dissemos claramente que o problema ali não era, a nossa principal preocupação não era apenas procedimental. E depois fomos à questão da aprovação em Conselho de Ministros do diploma que foi objeto desta negociação, que nos causou, dissemos logo, causou-nos particular estranheza quando percebemos que e foi anunciado publicamente pelo Sr. Ministro, e foi quando ele disse que, afinal, tinha sido aprovado na globalidade. Imaginem.
aprovado na globalidade, mas que, como havia então uma reunião de negociação suplementar, depois o documento final seria, mas dissemos claramente, importa, por isso o Ministério tem que esclarecer em concreto, e isto é importante a gente ir dizendo isto porque isto vai ficando em ata, como é óbvio que nós vamos divulgar, é importante que o Ministério esclareça o alcance dessa aprovação e quais é que são as matérias que considera ainda suscetíveis de negociação. Isso foi fundamental. Mas dissemos mais. Logo a seguir, é desta resposta que ele não deu, que dependerá a avaliação enfim, da efetiva disponibilidade negocial do governo e depois nós retiraremos as conclusões que já tirámos, evidentemente, mas dissemos que a explicação, se o secretário de Estado der, é muito importante, é importante e é fundamental, aceita ou não aceita propostas, estamos aqui de facto num processo de negociação suplementar sério, credível, etc, etc. Claro, evidentemente, só a partir daí é que nós conseguimos perceber se o governo está a encarar, que não está, é óbvio, esta negociação suplementar como um mecanismo verdadeiro da revolução ou não. Afirmámos ainda que, enfim, o direito à negociação coletiva, que para nós é um princípio fundamental e é do regime democrático, um instrumento indispensável, etc, etc. E depois, a partir daí, é que ouvimos as respostas dele, aquelas que eu já vos disse, e, hum, e fizemos aquela exposição, referindo todas aquelas questões que são estruturantes que eu já passei, que já tinha referido nos diapositivos anteriores. Evidentemente que acabámos a dizer depois que se confirmando o desrespeito pelas regras da negociação coletiva, que víamos avançar íamos recorrer aos mecanismos institucionais adequados e vamos fazê-lo. E, colegas, aquilo não aconteceu nada, como é óbvio, já percebemos que a partir daí e da nossa intervenção, o secretário de Estado passou a palavra aos outros sindicatos. Achei interessante que alguns até concordavam com as nossas questões, algumas daquelas questões até estruturantes, outras nem tanto, mas evidentemente que vão assinar o documento. Um muito incomodado porque nós dissemos ou demos a entender que eles não deviam estar lá. Nós não dissemos isso. Apenas pedimos uma clarificação e uma justificação do porquê e que tinha que ficar em ata e que depois íamos avançar. E no final, evidentemente, deixámos a nossa proposta, que é aquela declaração IATA. Evidentemente, vamos também elaborar uma posição, já pedimos aos nossos serviços jurídicos, uma posição em relação ao que consideramos ser um desrespeito e um incumprimento das regras da negociação coletiva, nomeadamente nestas duas questões. A convocatória de outras estruturas sindicais e a ausência do ministro. E, portanto, vamos fazê-lo, porque, ó colegas, aquilo foi mesmo uma farsa, a forma de dizer isto. Aquilo foi o cumprimento de uma formalidade processual. Evidentemente que o Ministério da Educação não podia dizer isso, mas nós dissemos no fim, dissemos-lhe isso, e dissemos mais, porque no fim ele acabou por dizer que a proposta era aquela, que havia um conjunto de estruturas sindicais que estavam em desacordo. E o que nós dissemos foi claramente, pois, mas já dissemos o que entendemos da proposta, do que para nós tem que ser mudado, do que são questões estruturantes que não podem estar no documento, e acabámos a dizer que vocês estão muito desatentos aos níveis de descontentamento que vêm nas escolas e têm que estar atentos. Evidentemente que agora somos nós que temos, e temos feito, temos que capitalizar esse descontentamento. Eu recordo que este é o tema 2 do processo de revisão de concursos. Eles vão estar todos interligados, não é? Mas nós, de facto, temos que alterar isto. Temos que. Porque senão isto altera a nossa profissão. Altera a nossa profissão tal como a entendemos. E como queremos que seja. E isso, de facto, está em risco.
Pronto, é isso. É isso. Acabámos a dizer que defendíamos um modelo que conferisse estabilidade aos docentes. Isso não está a acontecer. Combater-se a precariedade, o que também não, aliás, a eliminação do mecanismo da vinculação dinâmica. Queríamos concursos transparentes, portanto, com a regra da graduação profissional, que para nós é importante, e os procedimentos concursais não transportam essa regra, antes, pelo contrário, introduzem outras regras, enfim, outras coisas da forma de recrutamento e colocação de professores, leva-nos também ao respeito pela graduação profissional, e de facto queríamos uma negociação coletiva fosse efetiva, com respeito pela negociação, pelas nossas propostas, com documentos, enfim, e com tudo o que esta negociação não teve. E esse é o objetivo central, que é o da valorização da carreira. Eu penso que é o último, não é? Dissemos evidentemente que estaríamos, e estamos sempre, aliás, eu recordo que foi o próprio Ministério da Educação que disse que os documentos ao longo destes temas, nenhum deles estava fechado, portanto, no final é que se fazia a conjugação do documento todo e, portanto, esta é uma nota que deixamos aqui também a todos vós. O documento ainda está aberto, não é? Portanto, há toda a abertura na nossa parte, indo ao encontro e dissemos do que disse o Ministério da Educação, se há abertura, se o documento, se o processo ainda não está fechado, nós vamos continuar a insistir para alterar o diploma.